Olá, boa noite. Eu sou Valéria França e estou aqui com vocês para fazer uma live de quinta. De quinta não. De quinta ficou até esquisito. Uma live muito boa sobre o que acontece às quintas-feiras aqui no Seixá. Hoje a nossa questão é regulação. E nosso convidado é o advogado Rodrigo Mesquita. Rodrigo Mesquita é um estudioso em regulação e aspectos jurídicos que envolvem a cannabis medicinal. Ele tá para entrar. Rodrigo, ele mora em Brasília, ou seja, fica muito de perto ali, fica acompanhando bem de perto as questões jurídicas, e nós estamos num ano muito importante, lembrando a vocês, porque é um ano que tá para sair a nova regulação da cannabis, as novas leis da cannabis pelo próprio Congresso, pela Câmara dos Deputados, né? Deixa eu ver, eu tô aqui de olho, gente, desculpa, perdi um pouco a atenção. Oi pessoal, Cannabis Med Brasil, Vivo Gomes. Rodrigo, chegou o Rodrigo, era quem eu tava esperando. Rodrigo Mesquita. Aí, gente, chegou. Perdi um pouco a atenção porque eu tava de olho nele. Será que eu peguei o Rodrigo? Aí, Rodrigo, como é que vai? E Tudo aí, bem? Tudo tudo bom? bem, Valéria? Boa Tudo noite. ótimo. Obrigado pelo convite. Nós já estamos Travou para mim. com alguns espectadores. Travou? Travou? Travou, voltou. Voltou? Ah, beleza. Então, muito Voltou. obrigada por estar aqui. Boa noite. Então, vou apresentar Boa você de noite. novo aqui. Esse é o Rodrigo Mesquita, advogado. É um estudioso, ele mora em Brasília, acompanha de perto a movimentação do Senado, a movimentação da Câmara dos Deputados, e é um estudioso em regulamentação e também em aspectos jurídicos que envolvem a cannabis medicinal. O Rodrigo, além de tudo, ele faz parte da Comissão Especial de Assuntos Regulatórios da OAB. Então, hoje à noite ele está aqui, dedicando um pouco do seu tempo para falar dos novos passos da regulamentação. Como nós estamos hoje e para onde nós vamos. Não é isso, Rodrigo? É isso. Vamos tentar fazer algum panorama aí, né? Apresentar alguns insights que são meus, são avaliações minhas, né? Não são institucionais, mas acredito que insights que podem ser úteis nessa nossa disputa por uma regulação racional, humana, justa, democrática da cannabis no Brasil. E agradeço ao Seixá pelo convite, agradeço a você, Valéria, pelo prestígio do convite e pela confiança também. Né? Muito, muito bom para mim estar aqui, muito honrado. Passei até perfume para essa Ah, live. é? Eu também. Essas coisas do isolamento, né? Aqui em Brasília tá frio, né? Aproveitei para botar o blazer que há muito tempo não botava, passar um perfume para imaginar que a gente está indo para um encontro presencial, um encontro virtual muito, muito bom, muito interessante com você, uma pessoa que admiro tanto trabalho, com tantas pessoas amigas que já estão aqui no bate-papo e com todos os interessados pelo tema. A satisfação de estar com todos e todas. O Martinho Júnior já está dando boa noite e tem mais gente entrando. É de Maracaípe, a Mary Tavares, enfim, o Vitor Legal. Oliveira. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa live. Rodrigo, diz uma coisa. Como é que nós estamos de regulação? O que nós temos hoje? Acho que é legal fazer um apanhado de como, não só daquilo que a gente tem, mas do que a gente consegue daquilo que não tem. É, bom, é importante saber o que a gente tem para avaliar as necessidades dentro do que está posto hoje. Né? Existe bem ou mal, pela minha leitura, muito mal em vários aspectos. Uma regulação para os produtos, especificamente para os produtos à base de cannabis no Brasil, mas que também não é fruto de uma dádiva divina, não é de uma
benevolência do agente regulador. Isso é fruta de uma disputa política travada, sobretudo, pelos pacientes e seus familiares. Então, essa regulação, ainda que incipiente e problemática em muitas dimensões, inclusive na dimensão do próprio acesso, né? Acesso aos agentes de mercado, por exemplo, hoje temos apenas um produto oferecido no mercado, mas uma dificuldade, sobretudo, de acesso a esses próprios pacientes, mas nós não podemos desconsiderar que isso é fruto de uma disputa por direitos dos pacientes e seus familiares, que parcial, incompleta, mas que já demonstra um percurso de vitória, né? Então, a gente tem que ter isso, isso claro, até para fazer uma crítica do que mais se precisa a partir de nós mesmos, né? Acadêmicos, militantes, pacientes, familiares, sociedade em geral, tomadores de decisão, o que nos cabe ainda de responsabilidade para superar essas dificuldades, mas reconhecendo isso como fruto de um trabalho muito bonito, muito importante que tem sido feito nos últimos anos, né? Que passa pela disputa no judiciário, né? Com a participação de profissionais da medicina, da saúde, que foram e têm sido muito importantes em dar o subsídio técnico para os avanços que temos conseguido, advogadas, organizações de direitos humanos, de litígio estratégico, de advocacy, que tem feito um trabalho excepcional também na disputa no judiciário, né? Hoje muito pelo cultivo, ainda bem, mas em algum momento também há acesso à importação desses produtos, que acabou forçando para o agente regulador, o órgão regulador, que é a Anvisa, né, inovar-se nas suas normas setoriais para, né, dar concretude a esse direito conquistado na luta cotidiana diária. Rodrigo, mas o papel das leis não é justamente esse, é o de criar, regulamentar a partir das necessidades reais do povo? É justamente por isso que esse avanço ele surge a partir da disputa real travada no dia a dia pelo povo, né? Não é a simples menção, enunciação de um direito que faz com que o Estado reconheça aquele direito de maneira formal, seja através de uma norma setorial da Anvisa, seja através de uma lei em sentido estrito pelo Congresso Nacional, né? Isso depende de um trabalho de conquista de direitos na jurisdição, né, no judiciário, ou atuando como grupos de pressão no Congresso Nacional e na Anvisa, o que as associações de pacientes têm feito, né, com muito vigor e com muita importância. Mas, mesmo assim, mesmo quando a lei ela é aprovada e ela, né, existe no mundo do direito, ainda assim a sua própria efetividade, sua própria execução não necessariamente se dará em razão da existência desse direito abstratamente considerado, mas necessitará de uma atuação constante desses, né, desses atores sociais interessados. Veja que a lei, veja que o próprio direito à cannabis medicinal, ao uso medicinal de drogas proscritas, de substâncias proscritas, isso já está na Convenção sobre Drogas de 1961, está na nossa lei de 2006, que está previsto lá no parágrafo único do artigo 2º, tudo isso existe, né? Mas o que a gente vê é que, de fato, essa lei e mesmo essas normas internacionais não vêm sendo cumpridas há muitos anos. E é justamente essa atuação que faz as coisas avançarem. Mas, claro, existem várias outras contingências para além da capacidade de mobilização desses atores. Existem adversários também. Nosso maior, hoje não é segredo para ninguém, que um dos maiores, ou se não o maior adversário do avanço da cannabis medicinal no Brasil é o próprio chefe do Executivo Federal. Agora, quando você fala das normas internacionais, você está se referindo ao que exatamente? A Convenção Única de Entorpecentes de 1961 já prevê o uso medicinal das drogas, né, que ela elenca como proibidas, e naquele momento elencou a cannabis também.
né? E isso Uhum. foi internacionalizado na nossa lei de drogas, internalizado na nossa lei de drogas. Foi internalizada como decreto, né? Essa convenção ela existe como norma internalizada no Brasil também, não é apenas um compromisso internacional, é uma norma que rege o próprio direito interno, que funciona em a norma internacional e a própria lei de drogas de 2006 existe. Ou seja, o Estado brasileiro está em mora inconstitucional, aliás, o que está sendo discutido na ação direta de inconstitucionalidade 5708, que tramita no Supremo Tribunal Federal, já com parecer brasileiro não ter ainda regulado o cultivo de cannabis para fins medicinais. Uhum, entendi. Agora, em relação a essa lei de antidrogas, essas coisas mudaram, né? Bom, uma legislação que avançou minimamente em se despenalizar o usuário. A lei anterior, dos anos 70, ela previa pena restritiva de direitos, havia casos de privação de liberdade em razão da conduta de portar drogas para consumo pessoal. A lei de drogas de 2006 afastou, despenalizou isso, não existe mais essa sanção, essa pena corporal, né? Não há sequer prisão em flagrante, mas é uma droga, é uma lei que reproduz a política de guerras drogas. A política de guerras drogas ela está inserida em um contexto internacional também de recrudescimento da legislação sobre drogas. Na verdade, ela é uma atualização da legislação anterior exigida pelas próprias decisões da Organização das Nações Unidas sobre esse tema, que com o tempo, né, desagou nessa lei de 2006. E em razão de reproduzir essa própria lógica de proibição, ela impede o exercício dos direitos, de alguns direitos que estão nela. Se, por um lado, as normas que prevêem o uso do aparelho do Estado para reprimir e executa, aliás, muito bem. O Brasil, depois dessa lei, explodiu sua população carcerária, muito em razão dessa nova lei, né, dessa lei de 2006, explodiu a população carcerária. Hoje tem quase 30%, né, de pessoas acusadas de tráfico, do total do contingente de pessoas presas, mas, por outro lado, né, normas como esse parágrafo único do artigo 2º, que prevê a regulação setorial do cultivo de cannabis para fins medicinais e científicos, está lá previsto também, não teve executoriedade nenhuma, e é justamente por isso que se discute hoje essa omissão no Supremo Tribunal Federal. Passados tantos anos, depois de tantas evidências, depois de tantas vitórias na Justiça, depois de tantas concessões feitas pela Agência de Vigilância Sanitária, não se fez ainda a regulamentação desse artigo. Havia um processo para tanto no ano passado, mas que acabou arquivado, né, ao argumento de que existiram falhas formais, procedimentais no andamento desse processo. E, em vez de se converter o processo em diligência, para se refazer aqueles atos que deveriam ser refeitos, se aproveitando aqueles que se poderiam aproveitar, não se arquivou o processo e não há qualquer perspectiva de rediscussão da regulação de cannabis para fins médicos e científicos na Anvisa, né, então ganhando aí preponderância agora o debate no parlamento, que se potencializou justamente em razão do executivo, através da agência reguladora, não tomar as iniciativas que lhe caberiam. Como você disse lá atrás, a gente tem um presidente que é totalmente contra aí a questão da cannabis, né? Eu acho que ele só acabou deixando aprovar uma regulamentação e não o cultivo, porque é difícil você dizer para as pessoas ou para o povo que vai proibir que elas se tratem, porque você é contra um tipo de planta que você acha que não pode ser usado. É muito difícil qualquer um engolir isso, né? Eu acho que é dar um tiro no próprio pé. A discussão sobre os benefícios da cannabis, embora de fato exista um déficit de produção acadêmica da consistência que se exige hoje para várias outras drogas, mas é uma deficiência
resultante justamente da proibição, né? Apesar disso, a experiência, os indícios anedóticos disso, né? As provas que se tem da realidade mesma, deixam muito claro que os benefícios medicinais são evidentes para uma série de doenças. Aliás, é assim há muito tempo, há milhares de anos, né? E nem há tanto tempo se precisa recorrer. No início do século passado existiam vários produtos que eram oferecidos nas boutiques, nas farmácias, né, que constavam das normas do elenco de plantas medicinais, da farmacopeia de vários países, a cannabis, enfim, por todas essas contingências que nós, né, já sabemos bem que levaram à proibição, acabaram sendo apagados dos registros da medicina, mas para além de qualquer dúvida dos efeitos benéficos que os tratamentos com produtos à base de cannabis para ter para uma infinidade de doenças, muitas delas refratárias até a essa medicina convencional que goza de muitas pesquisas que dão a acreditação formal para que elas sejam exploradas comercialmente e utilizadas pelas pessoas sem maiores contestações, inclusive em relação aos seus efeitos colaterais tão graves em muitos dos casos, né, comparado a cannabis, por exemplo, que tem efeitos colaterais de outra ordem. Né? Então, é muito difícil se ir contra isso. O que o governo fez foi distensionar para aquele momento, né? Entregando os anéis para garantir os dedos, para preservar os dedos, mas pelo menos se resolveu em definitivo pela Agência de Vigilância Sanitária, que é quem tem competência para tanto, de dizer que de fato existe benefício para a saúde das pessoas. Isso é uma questão superada. O que nós devemos discutir agora é o modelo de suprimento desses produtos para a população, porque essa regulação veio, apenas uma empresa oferece um único produto, numa única apresentação, que não atende à enorme maioria dos pacientes que precisam de produtos à base de cannabis. Nas palavras do Dr. William Dib, presidente da Anvisa, no momento dessa discussão, cerca de 13 milhões de brasileiros e brasileiras estão hoje impedidos de ter acesso à cannabis medicinal em razão de não ter havido a aprovação da regulação do cultivo doméstico. Porque, para além do custo, né, que é um custo astronômico, esse produto que citei chega ao mercado a R$ 2.400, R$ 2.500, numa apresentação de uma concentração apenas, limitada. Muitas pessoas de diferentes condições exigem concentrações diferentes de canabinoides para o mesmo dia. Essa regulação atual impede a manipulação desses produtos pelas farmácias de manipulação que existem justamente para isso, né, para permitir uma customização, uma individualização do tratamento. Se perde tudo isso. Se perde em formas de administração. A regulação só permite produtos que sejam ingeridos pela via oral, aplicação via nasal. Né? Muitas pessoas impede a utilização de partes da planta, ainda que triturada. Nós sabemos que muitas pessoas precisam de outras formas de administração, como, por exemplo, a vaporização, a inalação por vaporização, não de extratos, mas das flores e de outras partes. Enfim, uma dificuldade, uma série de problemas graves que tem nessa regulação, que impede, de fato, o acesso, mas é algo pacífico, que a cannabis tem efeito, tem bastante utilidade medicinal. E isso não se volta mais atrás. Como eu falei, se trata agora de nós realizarmos outras disputas para que a cadeia produtiva seja regulada toda aqui no Brasil, uma cadeia produtiva doméstica.
que vai resolver, por exemplo, as questões de acesso, como trará também uma série de outras implicações benéficas para a nossa economia, por exemplo, a criação de empregos, a criação de receitas tributárias para os estados, sobretudo, porque esse tipo de negócio, né, que a venda de produtos é tributada por impostos de competência estadual, né? Então, assim, há um interesse econômico também, acredito, para os estados, né? Muitos dos estados brasileiros, praticamente todo o nosso postos de território, trabalho também, né? postos Postos de de trabalho que ele trabalho, ia abrir. a nossa vocação agrícola, né? Muitos dos estados brasileiros, praticamente todos, têm uma grande aptidão para o cultivo de cannabis, né? Porque é uma cultura rústica, resistente, que pode ser plantada em diferentes condições. Se houver uma adaptação, um trabalho de melhoramento genético de determinadas variedades, podemos ter variedades adaptadas a todas as condições, praticamente todas as condições climáticas de solo, em todo o país. Podemos ter uma indústria, a agroindústria que já é pujante, se aproveitando agora de uma nova cultura agrícola que pode ter várias utilidades para além da indústria farmacêutica apenas. Na regulação que esperamos seja aprovada na comissão, na Câmara, hoje, que é do PL 399 de 2015, o relator, o deputado Luciano Dutti, que já esteve aqui no Seixá também debatendo com você, né, em razão do trabalho que faço junto à comissão, levando subsídios, fui convidado também para participar como orador, levando uma perspectiva regulatória que seja interessante para a realidade brasileira, percebo um amadurecimento muito importante da forma como o relator tem encarado a questão. A pessoa muito estudiosa, é médico de formação, E, foi inclusive, prefeito de aqui, quando ele Curitiba. esteve aqui com a gente, ele falou que uma das ideias dele era que ele ia colocar na lei, é que as farmácias de manipulação pudessem realmente também manipular a cannabis medicinal, né? E ele também está escrevendo pelo cultivo, né? Ele acha Exato. que é E bem, ampliando, que é possível fazer o cultivo no Brasil, sim. Ele não fala, eu não sei se ele fala do cultivo doméstico. Pelo seu parecer, você acha que além do cultivo, teria que ter o cultivo doméstico? quando eu me referi agora há pouco ao cultivo doméstico, falava de cultivo no Brasil e não um Ah, tá. cultivo internacional que hoje se impõe em Entendi. razão da Não cada necessidade de um se na sua importar. casa, né? O Exato, não cultivo, o tá. cultivo caseiro, individual, Caseiro, né? tá. Embora eu pessoalmente entenda, né, que isso é um direito, né, dado pela legislação, aliás, reconhecido inúmeras vezes pelo judiciário, né? Existe uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição a qual me vinculo, né, no processo interno do qual participei de maneira muito próxima, muito intensa, o entendimento do plenário do Conselho Federal da OAB sobre a legalidade e o caráter de direito humano mesmo, inclusive do cultivo individual. Essa não tem sido, e isso foi falado várias vezes pelo próprio relator, até mesmo aqui naquela live que vocês fizeram, de que isso não será contemplado nesse projeto de lei, pelo menos não no que será apresentado por ele, né? Pelo menos não no relatório dele, né? No texto substitutivo dele, o que não impede que outros deputados, né, que compõem a comissão, são mais de 30 deputados titulares, outros tantos suplentes, algum deles apresente um texto para que seja incorporado também na proposta da comissão algo do tipo, e isso vai para debate na comissão, vai para debate no plenário depois. Isso não fecha as portas dentro do processo legislativo, não impede que a sociedade civil organizada, e existem vários grupos e coletivos que advogam com bastante contundência, consistência e razão, que isso seja incorporado nesse projeto. Agora, o que o relator já colocou, a posição dele é essa, e nós sabemos que quando isso se apresenta pelo relator, há um certo consenso prévio de que esse parece ser, digamos, uma mediação possível para que se apresente o todo, tudo o mais, que vai para além do medicinal. Como você falou, não apenas permitir na própria lei a manipulação
dos produtos, dos medicamentos à base de cannabis, mas também que essa não seja apenas uma indústria farmacêutica, seja uma indústria, seja uma cultura do setor da agroindústria também, né? A apresentação, e ele já coloca de maneira clara do que ele imagina seja o desenho regulatório, com a distinção de categorias muito claras de culturas de cannabis a serem reguladas, né? Um cannabis psicoativo, esse considerado com mais de 1% de THC, né? E o que é muito bom, porque é uma diferenciação bastante já flexibilizada, mas já adotada por países importantes do norte global que têm se desenvolvido sua regulação sobre a cannabis, como a Suíça, por exemplo. Né? Em outros países, a Colômbia, que visitamos, eu visitei junto com a comissão na missão oficial, você também fez parte, a Colômbia. Né? A experiência da Colômbia, a gente sempre discutia muito as dificuldades de entrantes no mercado, de pessoas do agronegócio tradicional, a agricultura familiar, como poderia se inserir nesse mercado, e eles foram muito francos nisso. Olha, nós temos uma legislação que reconhecemos é um avanço, mas ela é deficiente em muitos aspectos. A escolha da regulação colombiana por uma indústria farmacêutica estabelecendo na própria lei uma distinção entre o que é psicoativo e do que é não psicoativo em 0,3% cria dificuldades para que seja esse mercado explorado por muitos agentes, porque são exigências regulatórias muito restritivas. E a proposta do deputado Luciano Dutti faz essa diferença nas plantas de 1% e não de 0,3%, mas dos produtos, dos medicamentos que vão passar ainda pelo processamento, processo de refino, uma coisa, né, que é mais controlável do que a planta no solo, no campo, ou mesmo em condições de maior controle, como cultivos indoor, que aí sim, nos produtos à base de cannabis, se estabelecer a diferença entre o que é psicoativo e o que não é psicoativo em 0,2% ou 0,3%. Isso facilita, né, permite que mais entrantes participem desse mercado, sobretudo nas primeiras fases dessa cadeia produtiva, né, as pessoas que estão na ponta cultivando, né, podendo assim incorporar nosso contingente de trabalhadores e trabalhadoras do agronegócio de menor poder econômico e a agricultura familiar e tudo, e que não se tenha também perdas em razão do descumprimento de medidas regulatórias tão desproporcionais para essa fase específica da cadeia produtiva. A Colômbia mesmo, muitas empresas tiveram que queimar, incinerar várias colheitas, porque, né, no final das contas, quando se foi fazer a prova, o teste em campo, se percebeu que aquelas plantas tinham 0,4%, 0,5%, teve que queimar tudo. É verdade. E lá, inclusive, eles falaram que não estavam queimando por causa disso, né? As empresas deram uma desculpa, que não estava tão boa, tivemos praga, não sei o quê, mas as empresas estavam queimando, sim. E exatamente. Desculpas, Em razão só disso. para aproveitar que você está fazendo um paralelo com outro país, o Elton Pacheco, que está nos assistindo, perguntou assim se existe a possibilidade de a gente chegar a um ponto como o Uruguai. Eu acho que eu queria que você respondesse isso para ele, porque eu acho que são realidades muito diferentes, né? São realidades muito diferentes e eu não acho que o Uruguai é um ponto de chegada. Não acho mesmo. Não apenas porque precisamos percorrer o nosso caminho, tecer os fios da nossa história, mas porque eu quero uma regulação melhor do que a uruguaia. E acredito que nossos irmãos uruguaios queiram o mesmo, né? Que sua vitória inspire outras jurisdições, outros grupos, outras pessoas, outros povos, mas que haja uma superação dialética mesmo desse processo.
Sem dúvida. E também lá o movimento foi diferente, né? Aqui partiu das mães e dos pacientes, lá partiu do governo, né? Foi de cima para baixo, o governo que resolveu liberar, né? É um processo bem diferente, né? É um processo diferente. A Colômbia também tem um processo diferente. A Colômbia, o start foi dado também por uma política pública de uma alteração da política pública de segurança da Colômbia. Então, houve uma preocupação na Colômbia, por exemplo, de desarticular os cultivos ilícitos, a violência do mercado de drogas ilícitas na Colômbia é conhecido por todos, está nos livros, está nos livros de história, está nas séries da Netflix. Né, está nas camisetas de alguns também, né, criou até personagens. Então, assim, são experiências diversas. No Uruguai também, apesar de ter sido um governo progressista, de esquerda, de centro-esquerda, que tenha dado digamos, batido o martelo nesse processo, historicamente, os liberais no Uruguai eram que tocaram essa pauta dentro da política institucional, né? Então, o Uruguai também não tem um histórico, por exemplo, que a Colômbia tem de violência. E não foi lá, o start também não foi a questão medicinal. Foi mesmo a regulação de um comportamento social, individual e a regulação desse setor em razão de condições socioculturais muito específicas do Uruguai e políticas também. Era um espectro político diverso do que nós temos historicamente no Brasil, defendendo a regulação do cannabis. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho legal. Tem a Rafontes, ela já fez uma série de perguntas aqui, ela está cheia de dúvidas. E aí uma das dúvidas dela foi o seguinte: ela quer saber como uma estudante de agronomia, acho que ela está com dificuldade em pesquisa, pode convencer o orientador a iniciar uma pesquisa. E aí ela, inclusive, citou a lei do MINC lá do Rio, que incentiva a pesquisa e que dá patrocínio para a pesquisa. Qual é a dica que você dá para ela? A dica que eu dou é a seguinte: o cultivo de cannabis está sendo permitido no judiciário com o argumento de um direito humano. Pesquisa é um direito humano também. Participação no desenvolvimento científico é um direito humano encartado nas normas internacionais de direitos humanos que regem, né, nosso sistema de direitos humanos internacional. Isso também está internacionalizado pela Constituição Federal, no artigo 218. Né? A autonomia universitária também abarca esse tipo de pesquisa. Agora, nossa legislação exige que se tenha uma autorização administrativa do órgão competente, no caso a Anvisa, para que se realize pesquisas desse tipo. Certo? E essa regulação ela não existe porque ela foi arquivada juntamente com o cultivo de cannabis para fins medicinais. Mas isso é um segundo momento. O primeiro momento, eu acho que é de fato convencer o orientador. Se o orientador não se convencer, não há pesquisa possível. Mas o caminho que eu daria, a dica que eu daria era isso: fazer um projeto bastante consistente. Nós temos publicações, né, nacionais, sobretudo em outros países. Né? Israel faz pesquisas sobre isso há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos também. Tem brasileiros que fizeram, o Dr. Carlini, inclusive, fez um dos estudos dele juntamente com o pessoal de Israel, né? São estudos bem sérios. São estudos bem sérios que trazem a utilidade medicinal para isso. Em razão disso, em outros países se caminhou muito. No Brasil também existe alguma literatura sobre isso, existem alguns artigos, algumas dissertações, alguns trabalhos monográficos trazendo isso também, e as ciências agrárias já incorporaram isso também. Então, fazer uma pesquisa, fazer uma revisão bibliográfica consistente sobre o tema é o primeiro passo. E conversar com o orientador a respeito disso. Né? Conversar, eventualmente, com o procurador da universidade, se for uma universidade pública, né? Conversar com
com a comissão de ética da universidade, porque uma vez que se tenha a chancela de algum desses órgãos, dessas instituições, autoridades ou instâncias, né, dá maior segurança também para o orientador, eventualmente, encampar isso. Agora, é um caminho tortuoso, porque se baterá com esse ambiente regulatório absolutamente cinzento ou que representa, em grande medida, um verdadeiro vácuo, porque não há regulamentação para isso. Já assessorei algumas instituições de ensino que fizeram solicitação para a Anvisa, e a resposta da Anvisa é a seguinte: nós não temos regulamentação que preveja os procedimentos para isso. E aí, o que se vai fazer? Aí é contar com um trabalho de muita consistência e procurar alguém que possa lhe auxiliar no passo a passo jurídico para isso, a saída. Entendi, muito bom. Bom, eu acho que a Rafontes ficou feliz, né, com toda essa explicação. Melhor explicação não podia ter. Agora, Rodrigo, você mora em Brasília e você está muito perto ali das grandes decisões que acontecem por lá. Qual que é o clima? Você acha que tem possibilidade dessa comissão especial entregar ainda esse ano e isso ser debatido esse ano? O que você está sentindo, hein? Não é possível nenhum tipo de avaliação como essa sem considerar a pandemia que nós estamos vivendo. Sim. E dentro dessa análise, se desconsiderarmos também a pífia atuação das autoridades máximas do país na condição desse problema. Os tribunais em Brasília, aliás, já existe até uma regulamentação do próprio Conselho Nacional de Justiça, isso não é só para Brasília, para todo o país, suspendendo o atendimento presencial, suspensão de prazos em processos físicos. Assim, de fato, aqui em Brasília, a jurisdição está praticamente tudo parado. Assim, parado, eu digo, a atuação presencial. E quando você passa para o campo da política, onde a discussão é, digamos, menos técnica e, sobretudo, política, de criar alianças, fazer mediações de interesses, tudo isso exige uma discussão presencial, isso fica muito prejudicado. Do ponto de vista formal, procedimental, é sequer possível continuar debatendo isso na comissão, porque só estão funcionando através de debate virtual, o plenário das duas casas e as comissões específicas que foram criadas justamente para lidar com a pandemia. Tivemos a decisão de ontem, por exemplo, o julgamento, a votação do marco regulatório das águas, mas isso já era uma discussão de plenário no Senado. A discussão da cannabis ainda se está numa comissão, uma comissão que é específica para tratar da cannabis, que não tem qualquer previsão de retorno. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que fazer com isso? É pertinente se forçar uma discussão, uma alteração regimental para isso? Primeiro, nem parece que isso é fático, nem parece que isso está no campo da factibilidade, e nem parece conveniente também. Veja que é uma pauta que tem como principal e mais poderoso adversário institucional o presidente da República. E uma pauta que pode ser capturada de maneira muito fácil por uma guerra cultural que tem centralidade nos métodos do governo federal, sobretudo naquilo que é muito caro à sua base, que é uma base que é antagônica aos nossos interesses. Isso não é segredo para ninguém. Então, se apresentar um texto nesse momento me parece até perigoso, primeiro, pela falta de possibilidade de articulação e mediação de diferentes atores que podem ser aliados, e pelo risco que se tem dessa pauta ser capturada por esses adversários dentro desse contexto de dificuldade de mobilização. Entendi, porque até precisa imagino,
de alguma coisa mais até um presencial mesmo, né? Para você conseguir conversar, discutir. Sim, como que as famílias estarão lá? Nós vamos expor as pessoas que já são, né, já têm problemas de saúde, vários são debilitadas para isso. Porque nós sabemos que é importante que essas pessoas que representam os verdadeiros interesses, né, imediatos a esse direito humano estejam lá presentes para emprestar o seu exemplo de vida. E essas pessoas são muito generosas em fazerem isso, né? Como fazer com que essas pessoas estejam presentes nessas Sim, sim, circunstâncias? sim, é verdade. É um ponto bem importante esse mesmo. Agora, e outro lado, os interesses econômicos, por exemplo, a Canamed agora acabou de lembrar, é a bancada ruralista. A bancada ruralista também não tem interesse que se abra um cultivo? Você acha que não? Olha, essa abertura de setores, de temas, que já foi anunciada pelo relator, em um primeiro momento, e eu acho que era essa a visão dele, poderia criar um corpo muito largo para uma passagem muito estreita. Mas a leitura que faço agora, para além de, claro, saber que ele teve o maior contato com a matéria, conheceu a realidade de outras jurisdições, de outros países, inclusive do ponto de vista dos pacientes, do ponto de vista das empresas que estão nesse mercado, ele viu a necessidade de contemplar mais pessoas e mais direitos, né? Mas eu vejo também nisso, se não uma intenção, uma possibilidade de criarmos alianças com outros setores que têm interesses também, no caso, interesses econômicos, na regulação disso. E a bancada ruralista me parece um potencial aliado determinante para a conquista disso. Existem questões éticas envolvidas com isso, várias no movimento social, sobretudo, né? Mas nós estamos fazendo uma discussão aqui da disputa por direitos dentro das instituições do Estado brasileiro que estão colocadas, né? Não estamos falando aqui de uma outra disputa de direitos, estamos falando aqui de disputa real das instituições do Estado como ele é colocado hoje. Né? E dos atores e de seus poderes e de sua relevância dentro desse jogo. Se nós queremos caminhar de alguma maneira para ampliar acesso, para desmistificar a questão, para desestigmatizar a planta, desestigmatizar o setor, as pessoas envolvidas, inclusive usuários, é necessário fazer alianças para que, de alguma maneira, possa caminhar, se não na medida do desejado, pelo menos na medida do possível, dentro do que está colocado hoje. Porque para trás acredito que não vamos, mas onde estamos também não é suficiente. Então, fazer alianças com esses setores é importante porque, né, dentro dessa perspectiva de ampliação de direitos, se amplia também os interesses todos esses direitos que circundam o direito principal, que é o direito à saúde, né, que são os direitos econômicos. Né, e falando aqui em agronegócio, não apenas o grande agribusiness. Né, a agricultura familiar também era uma discussão muito importante que nós tínhamos na visita à Colômbia de como incluir a agricultura familiar nisso, como incluir o pequeno agricultor nisso. E uma solução que deram, né, uma dica, uma sugestão que deram os amigos da Colômbia foi justamente, né, de prever que a regulação não sirva apenas para o setor, para a indústria farmacêutica, mas para a agroindústria também. E nisso criar uma outra categoria, além daquelas duas, do cannabis psicoativo e não psicoativo, também a categoria do cânhamo que terá exigências regulatórias ainda mais flexíveis, permitindo que o pequeno agricultor possa adimplir com as obrigações regulatórias especificamente para essa cultura que, em razão de suas características químicas, né, apresenta
riscos à saúde pública menores do que das plantas com outros canabinoides. É uma separação artificial, um tratamento muito rigoroso dessa planta. Uhum. Para mim, pessoalmente, eu conheço bem a matéria para dizer que sim. Mas, dentro do possível, essa é uma saída regulatória que pode trazer benefícios também para essas pessoas, também para esse setor da agricultura familiar, também para as regiões brasileiras que Mas sofrem, e precisam de que apoio. sofrem com a falta de trabalho, com a falta de Sim, oportunidade, sim. que são abundantes em água, solo e luz solar. Isso, Né? E que, historicamente, já produzem cannabis, não dentro do mercado regulado, mas que já produzem, e não é à toa que produzem. sim, sim. E sem contar que não são, assim, está mais do que provado que as capitais já nas metrópoles não suportam e não tem emprego para todo mundo. Então, muitas pessoas têm que ficar onde estão mesmo e conseguir, e o governo criar mais oportunidades de trabalho no campo. E porque o Claro, campo é importante, a gente precisa ter comida para todo mundo também. Se todo mundo vier claro, para cá, claro. você não vai ter. Fibra, Sim, sementes sim. para a indústria da construção civil. Veja, dentro desse modelo que está se desenhando, digamos, a indústria farmacêutica, eu imagino que ficará mais próxima mesmo dos grandes centros urbanos. A produção se dará em um ambiente mais controlado, vai necessitar de uma mão de obra mais qualificada, de Uhum, uma rede de distribuição mais à mão. Não é? uhum, Agora, regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, de onde as grandes economias se situam, podem ser beneficiadas pelas suas próprias condições naturais e por elas mesmas já terem o mercado consumidor para esses produtos, né? sim, sim. Produtos veterinários, produtos do campo, ração, alimentos, uso de fibras na indústria têxtil, na construção civil, enfim, uma miríade de utilidades que essa planta tem, que já estão catalogados na literatura internacional há milhares de anos. Rodrigo, eu tenho uma questão aqui que a gente falou dos pequenos agricultores. Agora, e das empresas, né? O que eu tenho visto é uma pressão sutil das empresas em trabalhar com o cultivo. Ou seja, então você vê pedidos de algumas empresas de habeas corpus para poder plantar no Brasil. Isso não é uma forma de tentar pressionar e mostrar que existe de fato interesse, uma necessidade, e por isso que eles estão pedindo? Porque a gente sabe que não é o instrumento melhor para se trabalhar um Eu negócio. vejo, eu vejo essas iniciativas como um sintoma de mercado. Né? As pessoas precisam de alguma saída e estão escolhendo a saída da jurisdição porque é da disputa por políticas públicas na arena de discussão setorial na Anvisa. Não aconteceu, no Congresso Nacional o processo é mais lento. Na jurisdição você não tem, a rigor, um adversário. Uhum. Né? Não há, a rigor, um adversário. Você terá que pedir uma autoridade, que é o magistrado, com a opinião de uma outra autoridade, que é o representante do Ministério Público. Se você tiver o direito, esse direito pode lhe ser entregue. Me parece que isso é um sintoma de uma necessidade de acessar o mercado. Me parece que pode ser, não sei, a mera conjectura, também pode ser uma tentativa de ingresso primeiro no setor através de um ambiente de disputa onde outros concorrentes não estarão buscando o mesmo objetivo. Né? Digamos que é um green card para o setor e você ser o primeiro entrante numa norma que é feita em concreto para você e não uma norma geral que aplicará exigências para todos os outros agentes interessados nesse mercado. Pode ter esse componente estratégico também. Mas, tanto como componente estratégico ou como sintoma, não me parece ser a saída que nós precisamos. Nós precisamos de uma organização como setor para que isso aconteça. Né? Se esses interesses que podem ser conflitantes dentro de uma arena de mercado, eles não se organizam para criar
esse setor e esse novo espaço do mercado, me parece que a disputa para que esse espaço se abra, fica enfraquecido e que esse horizonte fica mais distante. Ou então que a perseguição a ele leve mais tempo e que o caminho a se percorrer seja mais longo. Então, o que Né? você está falando é que o setor aí de indústria devia se organizar melhor para conseguir uma coisa enquanto classe, como fizeram as mães dos pacientes, né, que acabaram se organizando. É inegável que existe um ecossistema da cannabis, do mercado da cannabis no Brasil, não tenho dúvida com relação a isso. Mas do ponto de vista da estratégia da construção de um marco regulatório e de um ambiente, né, de mercado com igualdade de condições, a estratégia coletiva, a atuação como setor é mais recomendada do que uma estratégia individual que pode, quando muito, né, criar as possibilidades para um indivíduo. Obviamente que isso pode ser replicado por outras pessoas, por outros interessados. Também não quero que nenhum interessado seja ou mártir ou necessariamente, né, carregue a responsabilidade de conduzir interesses coletivos. Uhum. Não é isso. Mas me parece mais inteligente para os interesses individuais que neste momento se faça uma disputa de maneira coletiva. Entendi. Quer dizer, fica uma dica também para as pessoas, né? Para esse setor que parece que não conversa muito, porque o que eu vejo é que eles estão numa corrida, cada um tenta fazer o seu, mas não existe uma manobra aí de vamos atuar juntos para ter uma conquista em grupo, né? Que vai favorecer a todo mundo. Eu também vejo isso. Somos uma comunidade de destino partilhado. Nós temos que atuar juntos para construir um setor. E construído esse setor, que já está em andamento já há algum tempo, todos também têm uma responsabilidade para que o comportamento de um não prejudique todos os demais. Sobretudo num setor que lida com estigmas construídos de maneira tão intensa durante tanto tempo. Rodrigo, você sendo uma pessoa que estuda isso, você sente um pouco, às vezes você sente um pouco de preconceito, assim, alguém já te chamou, você é advogado maconheiro? Isso desde sempre. E é muito, para mim, pessoalmente, sou muito, não digamos, resolvido com isso, porque nunca foi um problema, mas facilita porque mostra as portas nas quais eu não quero bater. Né? Quem tem uma visão tão tacanha, tão pobre com relação ao tema, e não estou fazendo uma leitura moral disso, as pessoas aprendem, nós somos bombardeados por propaganda proibicionista há um século, né? E as pessoas não têm o mesmo acesso que eu tive, os mesmos interesses que eu tenho, o mesmo tempo de estrada que eu tenho, mas eu tenho um compromisso de levar essa luta o mais longe que ela puder, que for possível. E eu tenho outros moinhos de vento para combater, não posso ficar perdendo tempo com isso, não. Então, assim, se alguém fala isso, opa, já é o caminho que eu não quero, obrigado por sinalizar antes de eu bater nessa porta. Perfeito, perfeito. Olha, infelizmente a gente está chegando no fim, nós temos só mais 6 minutos, e aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais, assim, sim, do que você achou mais importante, do que você não falou, do recado que você quer dar aos nossos espectadores aí. Olha, Valéria, excelente o papo, acho que a gente conseguiu, né, bem ou mal, passar, tangenciar muitas das preocupações mais importantes para esse momento. Então, fico muito satisfeito. Não há nada, pelo menos no momento, que me surja aqui como necessariamente ser pautado. Né? Mas agradecer, continuar à disposição de você, do Seixá, à disposição das pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Mas recado eu tenho sim, recado eu tenho um. Né? Sempre pergunto, você me perguntou se já fui chamado de todos esses nomes e se fui contestado, inclusive, nas minhas motivações. Mas tem algo, e isso não me preocupa,
me preocupa um pouco o medo que muitas pessoas têm, e talvez algumas estejam nos assistindo, e é para elas que eu quero falar, não para os convertidos, mas para as pessoas que estão nesse esforço de compreender, e isso é muito importante, o receio de que nós não estamos preparados para a regulação da cannabis para fins medicinais, ou para o cultivo aqui, porque nós podemos importar, as pessoas vão ter acesso mais cedo, mais tarde. Olha, a gente não se prepara, como disse Amartya Sen, para a democracia. Nós nos preparamos através dela. Então, vamos viver a democracia, que ela nos dará ainda grandes felicidades. Um momento ou outro a gente acaba escapando na tangente de alguma curva no ponto de vista político, mas a própria democracia nos dá saídas para isso. Então vamos acreditar que esse caminho da disputa por uma regulação humana, justa, racional e democrática da cannabis nos preparar para qualquer dificuldade que eventualmente nós tenhamos. E se nós nos depararmos com essas dificuldades, nós já temos instrumentos capazes de lidar com elas. Nós regulamos setores tão problemáticos, né, tão potencialmente arriscados para a saúde pública, para o próprio meio ambiente, né? Nós fazemos uma regulação da energia, a nossa matriz energética aposta muito em hidrelétricas, tem toda uma crítica, né, do meio ambiente, das organizações de direitos humanos para isso, que são todas bastante relevantes e com as quais eu adiro, mas não podemos deixar de reconhecer que temos instrumentos regulatórios minimamente eficazes para regular energia, para regular energia nuclear, até são poucas fontes, mas nós temos um aparato regulatório para hidrocarbonetos, para combustíveis, para petróleo, né, para o saneamento básico, agora recentemente. Com certeza nós teremos os instrumentos necessários para lidar com quaisquer contingentes relativas à regulação do setor de cannabis, seja com relação à saúde pública, seja com relação ao mundo do trabalho, ao meio ambiente. Vamos correr, vamos nos preparar, vamos estudar, vamos encontrar as outras pessoas, atuar em rede, né, como militantes, como pacientes, como familiares, como empresários. Né? Nós temos muitos exemplos de outros setores que podem ser aplicados aqui e já exemplos de outras experiências de regulação da cannabis em outros países que podem ser muito relevantes para a experiência brasileira. Que apesar de ser uma experiência nossa, um caminho nosso que deve ser construído por nós, respeitando as nossas contingências, respeitando a nossa história, fazendo as reparações históricas que necessitam ser feitas em razão da proibição dentro do contexto brasileiro, mas nós temos muito a aproveitar com as experiências de outros setores e de outros países nesse campo e em outros setores também. Contem comigo. Concordo com você e eu acho que a beleza da democracia é justamente dar instrumentos para que a gente consiga mais do governo, e é o único meio de a gente conseguir mais do governo que a gente tem. E para isso a gente precisa se organizar e participar, né, Rodrigo? É isso. Então, ninguém sabe o que calado quer, tem que falar. Exatamente. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, foi uma delícia. Aprendi Obrigado, Valéria. com você mais um pouquinho. E nos encontramos novamente. Muito obrigada a todos que ficaram até agora assistindo, participando. Desculpa não ter respondido a todos, mas olha, foi um super prazer. Um beijo. Beijo, mãe. Noite, mamãe também está me mandando mensagem aí. Valeu, Valéria. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigado.